Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que faz parte de uma série da Netflix chamada Mistérios Sem Solução. É da primeira temporada, episódio de número 4. Então depois que essa série foi ao ar, nós tivemos mais informações sobre esse caso, então eu resumi tudo que tem na série e também essas novas informações. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Alonzo Brooks. Alonzo Tyree Brooks nasceu em 19 de maio de 1980 em Topeka, Kansas. Filho de Billy Brooks e Maria Ramirez, o jovem tinha 4 irmãos, sendo ele o caçula. Ele tinha uma ótima relação com a sua mãe, um garoto tímido e meigo, mas que sempre viu uma oportunidade para fazer uma brincadeira. Alonzo se dava bem com praticamente todas as pessoas que conhecia. Depois de um tempo, ele e sua mãe se mudaram para Gardner, também em Kansas. Gardner é uma cidade pequena com uma população de pouco mais de 20 mil habitantes, localizada na área metropolitana de Kansas City. No dia 3 de abril de 2004, Alonzo estava com 23 anos e avisou a sua mãe que na parte da noite iria a uma festa com os seus amigos. Ele não ia muito em festas, mas naquele dia decidiu ir com seus amigos Justin Sprague, Daniel Foon e Tyler Broward. Foram até a sua casa para buscá-lo. Não foi uma festa planejada com antecedência, mas seus amigos ficaram sabendo e resolveram ir. Justin foi com seu carro e deu uma carona para Alonzo até Lacey, aproximadamente 80 quilômetros ao sul de Gardner. A cidade é praticamente no meio do nada, há apenas um posto de gasolina e há poucas casas por lá. A viagem durou mais ou menos 1 hora, o local era tão isolado que nem os amigos de Alonzo sabiam da existência desse local até serem convidados para essa festa. Ao chegarem no local, o Alonzo rapidamente já se enturmou com o pessoal, ele levou um pouco de cerveja, conversou com o pessoal. Isso não era tão comum, já que o Alonzo era um jovem muito tímido e que ele normalmente, quando ia de um lugar novo, conhecia novas pessoas, ele ficava mais na dele, mas nesse dia ele estava muito animado, ele socializou ali com praticamente todo mundo. O pessoal da festa tinha em torno de 16 a 21 anos e também os amigos do Alonzo conheciam ali digamos que 4 a 5 pessoas da festa e ao total a gente pode dizer que tinha umas 50. No momento da festa, o amigo Daniel percebeu que o Alonzo estava se estranhando com um homem e isso porque praticamente todas as pessoas da festa eram brancas, então tinha algumas pessoas racistas que não aceitavam a presença do Alonzo por lá e um desses homens racista foi até o Alonzo, falou algumas coisas pesadas para ele, que ele não podia estar ali e tal, e o Alonzo obviamente não aceitou isso e o Daniel precisou ali acalmar os ânimos e tudo mais, mas foi só isso. O Alonzo saiu daquele local, se afastou daquelas pessoas que falaram mal de sua cor e tudo mais, mas estava tudo tranquilo, tipo, foi uma discussão de a gente pode dizer de um caso pesado, assim, né, todo que envolve um racismo, a gente pode dizer que é uma coisa pesada, mas o Alonzo não ficou mal por tudo aquilo, ele não aceitava aquilo, é óbvio, por isso que ele foi pra cima do cara, mas ele ficou na dele, continuou bebendo cerveja, conversando com as pessoas ali, naquele momento ele não queria que nada estragasse a sua noite. Seus amigos Tyler e Daniel ficaram um pouco tempo na festa porque foram chamados para outra. Eles se despediram de Alonzo e parecia que estava tudo muito bem. Ele estava se divertindo e tudo mais, então seus amigos não se preocuparam com ele, até porque o Justin estava responsável por levar o Alonzo para casa, já que foi ele que trouxe o Alonzo. Um pouco depois, Justin ficou sem cigarros e decidiu sair para comprar. Ele falou com o Alonzo que pediu para o seu amigo também trazer cigarros para ele. Como Justin estava num local que ele não conhecia, ele acabou se perdendo. Justin ligou para o seu amigo chamado Adam, que também estava na festa, e pediu para avisar o Alonzo do que tinha acontecido e perguntou se o Alan poderia levar o Alonzo para casa, já que ele já tinha desistido de voltar para a festa. Depois que reencontrou o caminho, Justin decidiu ir para casa sem o seu amigo Alonzo.
No dia seguinte, pela parte da manhã, a sua mãe acordou com um telefonema, ela atendeu e era um dos amigos do Alonso perguntando se ele estava em casa. A mãe disse que não sabia, que não tinha verificado o quarto do filho ainda, então ela foi lá e percebeu que o jovem não estava, sua cama estava arrumada como se ele não tivesse deitado, não tivesse dormido em casa na noite anterior, e ela achou aquilo muito estranho, porque por mais que o Alonso fosse em festas, ficasse até mais tarde na casa de um amigo, alguma coisa, ele sempre voltava para casa e sempre dormia em casa. Então isso foi muito estranho, porque ele não entrou em contato com a sua mãe, não falou com ela e eles eram muito próximos. Então parecia que tinha alguma coisa errada. Então ela resolveu ligar para todos os amigos que estavam com o Alonso na noite anterior, mas ninguém sabia dele e é claro que ela ficou muito preocupada. Todos os amigos de Alonso começaram a conversar entre si para descobrir onde ele estava. Justin diz que pediu ao Adam para levá-lo para casa, mas provavelmente eles se desencontraram e alguma coisa aconteceu. O melhor amigo de Alonso foi avisado. Rodney morava em Topeka, onde cresceu junto com um amigo. Rodney rapidamente foi até a cidade de Gardner para se juntar às buscas. Ele não conhecia esses amigos que o Alonso fez nessa nova cidade, então eles se conheceram naquele dia mesmo e ele, junto com Justin, foram até o local da festa. A festa aconteceu em uma fazenda próxima a uma estrada e ao chegarem lá, eles começaram a procurar por Alonso. A primeira teoria que eles tiveram foi de que o jovem bebeu demais e acabou dormindo em qualquer lugar, mesmo que isso fosse bem incomum, que não fazia parte do comportamento do Alonso. Rodney encontrou a touca e os sapatos do amigo jogados em uma grama perto da estrada. Um dos pés do calçado estava em um local e a touca junto com o outro pé estava em outro local, o que era muito estranho. Os amigos perceberam que alguma coisa aconteceu, provavelmente alguma coisa muito ruim aconteceu com Alonso, já que aquilo não fazia muito sentido. O Rodney perguntou ao Justin por que ele simplesmente não levou o amigo para casa. Eles estavam num lugar muito distante, um local que eles não conheciam direito, a mais de 1 hora de casa, então por que o Justin resolveu ir embora sozinho e deixar o Alonso lá? Ele já sabia do que tinha acontecido com ele, que tinha algumas pessoas racistas na festa, mas mesmo assim ele decidiu ir embora e deixou o amigo lá. O Rodney não aceitou muito isso, né? Não fazia muito sentido, mas o Justin, tentando se justificar, ele disse que o Alonso estava muito enturmado e tudo mais e que não sentiu que teria algum problema nem nada, e por isso que ele pediu para o outro amigo levá-lo para casa. Lansing é uma cidade onde a maioria da população é branca e o racismo é muito forte por lá. Seus amigos pensaram que aconteceu alguma coisa por causa da cor do Alonso, já que um homem antes discutiu com ele por causa disso. Sua mãe foi até a delegacia para registrar o boletim de desaparecimento. O policial disse que tinha que esperar 48 horas para fazer o boletim. Obviamente, sua mãe não aceitou isso, já que ela tinha certeza de que alguma coisa muito ruim aconteceu com seu filho e que ele poderia até ser vítima de algum crime, mas não adiantou. A polícia disse que não ia abrir o boletim de desaparecimento naquele momento e que tinha que esperar. Na segunda-feira, dia 5, um dos irmãos do Alonso foi até o local da festa e lá eles descobriram que a casa era uma casa alugada, que ninguém morava lá, então provavelmente algumas pessoas alugaram a casa só para aquela noite para dar a festa e depois saíram. E quando o irmão chegou por lá, ele viu que muitas pessoas olhavam para ele com desprezo por causa de sua cor. Então ficou ainda mais difícil de obter informações. Eles não podiam contar com a polícia, eles não podiam contar com a população, que praticamente todos eram racistas e não queriam que eles estivessem por lá, então é claro que o caso ficou ainda mais complicado. Sua família foi em peso falar com o xerife para fazer com que eles iniciassem as buscas o mais rápido possível, mas o xerife não estava se importando com isso e ele disse que o jovem logo apareceria. Tinha chovido, porque Alonso estaria andando por aí descalço e sem avisar sua família onde estava. Obviamente tudo aquilo não fazia o menor sentido e estava na cara de que um crime aconteceu. Passadas as 48 horas, a polícia iniciou as investigações. O xerife foi até o local da festa junto com outros policiais. Eles fizeram várias buscas em um riacho que tinha perto da casa, mas não havia nenhum sinal de Alonso. O caso foi passado ao KBI, The Kansas Bureau of Investigation, no dia 7 de abril e em 10 de abril o FBI também se juntou ao caso. Uma busca extensa foi feita no local da festa em busca de qualquer pista sobre o Alonso. Cães farejadores e helicópteros também foram utilizados. Como Alonso foi insultado por racistas na festa, a teoria de que ocorreu um crime de ódio era a mais falada.
Todos os amigos do Alonso que foram na festa naquela noite foram entrevistados pela polícia, deram os seus depoimentos e eles fizeram o teste do polígrafo e tudo mais e todo mundo passou. A polícia ficou em cima deles para ver se eles tinham algum envolvimento, se estavam escondendo alguma coisa, mas até então não parecia que eles tinham algum envolvimento. Mas muitos policiais acreditavam que o Alonso simplesmente bebeu naquela noite, ele quis caminhar por conta própria, sem pedir carona nem nada, foi a pé mesmo até a sua casa, só que isso não faz o menor sentido porque ele morava muito longe do local da festa, não tinha como ele voltar a pé, ele demoraria muitas horas fazendo isso, e também ele estava com seu tornozelo machucado, ele tinha machucado o tornozelo mais ou menos uma semana antes da festa, então por que ele iria caminhar até a sua casa? Não fazia o menor sentido, mas mesmo assim vários policiais acreditavam que a culpa era do Alonso e que não tinha mais ninguém envolvido. A polícia não deixou os familiares de Alonso participarem das buscas. Eles foram proibidos de irem até o local. Eles ligavam diariamente para a delegacia e os policiais mandaram eles pararem de ligar, porque se tivessem alguma informação nova, eles entrariam em contato. No dia 1º de maio, a polícia deu a permissão para a família de Alonso ir até o local e fazer as buscas por conta. Muitos voluntários participaram das buscas e naquele mesmo dia, perto do riacho, o corpo de Alonso foi encontrado. A autópsia indicou que Alonso não tinha nenhum osso quebrado, nenhum sinal de trauma ou lesão por força contundente, nenhum sinal dos sinais biológicos de afogamento em seus pulmões. O patologista não pôde determinar a causa de sua morte. Muitas teorias começaram a aparecer depois da autópsia. Não dava para saber se Alonso foi assassinado ou se foi um acidente. Uma teoria que surgiu é de que algumas pessoas que estavam na festa falaram que o Alonso conheceu uma menina por lá, eles conversaram, eles ficaram e tudo mais, e alguns homens racistas que estavam na festa não aceitaram isso porque o Alonso era negro e a moça com quem ele estava ficando naquela noite era branca. Então, como se ele não tivesse o direito de ficar com uma moça branca. Então, talvez essa é a teoria mais forte nesse caso, de que ele se envolveu com uma moça naquela noite e alguns homens não aceitaram isso e o espancaram. Só que ali o patologista, fazendo os exames no corpo dele e tudo mais, não viu nenhum sinal que indicasse que ele foi espancado. Então, continuou ali um mistério sem a gente saber a causa da morte. O que não faz sentido nesse caso é que o FBI investigou o KBI junto com cães farejadores, mergulhadores e ninguém viu que o corpo do Alonso estava ali, em um local muito óbvio. Mas a família dele procurou por 30 minutos e o encontraram. Quando o corpo dele foi encontrado, não parecia que ele estava praticamente um mês na água. Ele não estava inchado, não estava com aquele aspecto de um corpo que fica muito tempo na água. Vários itens pessoais foram encontrados em seu bolso, como sua carteira com dinheiro, e nada estava danificado. A família acredita que o corpo dele foi colocado ali quando a polícia disse que a família podia fazer as buscas. Então alguém estava com o corpo do Alonso escondido em algum local, talvez num frigorífico, isso também foi levantado, mas que a pessoa estava ali escondendo e quando ficou sabendo que a família iria procurar, pensou que seria o melhor momento para deixar o corpo lá. O caso foi arquivado e reaberto em 2020, depois que o episódio da série Mistério Sem Solução foi ao ar. O FBI também emitiu uma recompensa de $100 mil por informações relacionadas à morte de Alonso Brooks. O corpo de Alonso foi exumado em julho de 2020 e transportado para a base aérea de Dover para uma autópsia e investigações adicionais pelo médico legista das Forças Armadas. O examinador concluiu em seu relatório que a morte de Alonso Brooks foi devido a um homicídio. O procurador interino dos Estados Unidos, Dustin Schlinghart, afirmou que, embora o FBI soubesse que Alonso morreu em circunstâncias muito suspeitas, a autópsia provou que a sua morte não foi um acidente. Dustin afirmou que o FBI está fazendo de tudo para que os responsáveis por esse crime sejam pegos e peguem as suas devidas penas. Na autópsia, os examinadores afirmaram que havia lesões que não seriam consistentes com a decomposição, deixando essa teoria ainda mais forte de que o corpo dele foi colocado lá, que provavelmente ele estava numa geladeira, num frigorífico, em alguma coisa desse estilo, e depois a pessoa envolvida nisso colocou o corpo dele lá. Em 16 de novembro de 2020, o FBI descobriu uma segunda festa em Lansing, na noite em que Alonso Brooks desapareceu. Os participantes deixaram a festa depois que uma briga começou, então se dirigiram para a fazenda onde Alonso foi visto pela última vez. A mãe de Alonso, Maria Ramírez, foi diagnosticada com câncer e atribuiu seu diagnóstico ao estresse e à tristeza pela perda do filho. Ela disse que tem dias que não aguenta as saudades do seu filho, mas está feliz porque o caso foi reaberto e que está tendo a atenção que merece.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso muito antigo que aconteceu em 2004, praticamente 20 anos, e o caso ainda não teve seu ponto final. A polícia foi muito relutante porque eles não queriam aceitar, parece que aconteceu um crime, não queriam falar sobre isso, que provavelmente foi um crime de ódio, porque o Alonso era negro. Então, a gente vê também que o trabalho da polícia não foi muito bom no início da investigação, que eles demoraram ali, eles não ajudaram muito, mas depois eles fizeram ali o possível. Então, o que mais chama a atenção nesse caso é alguém escondeu o corpo. Isso tá muito óbvio, porque a polícia foi lá, o FBI foi lá, fizeram a investigação, não encontraram nada. Daí vai lá a família e 30 minutos depois eles encontram o corpo. Isso é muito, muito estranho, mas pelo menos o caso foi reaberto, então a gente torce para que as pessoas responsáveis por isso apareçam, que a polícia consiga identificá-las e que elas peguem a pena ali, porque com certeza foi um crime muito brutal, um crime muito triste. Todo crime que envolve um crime de ódio, a gente pode dizer. Então são casos muito difíceis, mas que merecem a importância. Então foi por isso que eu trouxe esse caso aqui pra vocês. É um caso muito importante da gente falar, que a gente sabe que é algo que acontece muito. Também deixo pra vocês de dica a série da Netflix, lá tem mais informações, tem a mãe dele falando, os amigos, os irmãos, então tá bem interessante também. É a primeira temporada de Mistério Sem Solução, episódio de número 4, se eu não me engano, o título do episódio é Sem Carona. Então assistam, que também é muito interessante se você ainda não assistiu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.